Bom dia. A evolução da situação epidemiológica registrada nas últimas semanas no país, particularmente nos últimos dias, evidencia um aumento considerável do número de novos casos diários de Covid-19 e, por conseguinte, o agravamento do risco de transmissão do vírus SARS-CoV-2. Neste contexto, e com base nas conclusões e recomendações das autoridades de saúde, impõe-se a adoção de medidas de prevenção e contenção que nos permitam reverter este quadro epidemiológico, corrigir o nível de relaxamento que se tem vindo a observar, preservar a capacidade de resposta do Sistema Nacional de Saúde e, desta forma, retomar a trajetória de recuperação que o país vinha consolidando. Assim entende o Governo decretar a situação de calamidade nas ilhas de Santo Antão, São Vicente, São Nicolau, Sal, Boa Vista, Maio, Santiago e Fogo, de modo a permitir o reforço das medidas de prevenção e contenção que se revelam adequadas e proporcionais às exigências e especificidades do momento difícil que vivemos. No seu essencial, as medidas agora adotadas dizem respeito à reposição de limitações à prática e ao funcionamento das atividades que propiciam o ajuntamento de pessoas e, sobretudo, o contacto físico direto entre estas. Neste sentido, nas ilhas que eu acabei de referir, em situação agora de calamidade, são encerradas as instalações e proibidas as atividades coletivas de desporto, de lazer e de diversão. São encerradas as instalações e proibidas as atividades públicas e artísticas e culturais quando realizadas em condições que ultrapassam a lotação máxima de 150 pessoas, que favoreçam a aglomeração de pessoas, que não garantam o distanciamento físico e não cumpram com as regras sanitárias especificamente aprovadas para o efeito. Permanecem encerradas todas e quaisquer atividades de lazer e diversão em estabelecimentos com espaços utilizados para dança, nomeadamente discotecas, pubs, salões ou nos locais onde se realizam festas. Na mesma senda, são proibidas as festas, sejam privadas, públicas ou em espaços públicos, ainda que promovidas por ocasião do 1º de maio. As celebrações do dia de município devem restringir-se ao ato solene ou a atividades que não sejam suscetíveis de promover a aglomeração de pessoas. Os convívios em contexto familiar, em residências particulares, devem preferencialmente cingir-se aos co-habitantes. Relativamente aos horários de funcionamento, nestas ilhas em situação de calamidade, os estabelecimentos de consumo de bebidas alcoólicas, nomeadamente bares e esplanadas, poderão funcionar até às 21 horas. O atendimento ao público em restaurantes, locais de venda ou consumo de refeições rápidas e similares apenas é permitido até às 23 horas nestas ilhas. Os estabelecimentos autorizados a operar enquanto lounge bar podem funcionar até às 21 horas, incluindo fins de semana e feriados. Os estabelecimentos comerciais continuarão a funcionar até às 20h30, designadamente com exceção de padarias e farmácias, que poderão funcionar até às 21h, para além do horário normal de piquete das farmácias. Reitera-se que a inobservância, o incumprimento ou a violação das normas, das condições de segurança sanitária ou de quaisquer medidas de prevenção específicas estabelecidas ou determinadas pelas autoridades da saúde constitui infração de natureza sanitária e pode acarretar a aplicação de sanções, designadamente a revogação da declaração de conformidade sanitária e do respectivo selo, a suspensão da atividade, cancelamento da licença ou encerramento de espaço, conforme for o caso. Por ora, a atividade balneária em todo o país fica condicionada à avaliação do Instituto Marítimo Portuário, que, em função da situação epidemiológica particular de cada ilha e do nível de incumprimento das normas sanitárias, poderá inclusivamente determinar o encerramento das praias e zonas balneares. Em concreto, relativamente à cidade da Praia, o Instituto Marítimo Portuário irá decretar o encerramento das praias de Quebra-Canela e Prainha por hora, permitindo, entretanto, o seu acesso entre as 6 e as 8 da manhã. Por fim, quero deixar um apelo à população cabo-verdiana
para que reforcem as medidas pessoais de proteção, nomeadamente no que compra ao distanciamento físico e à utilização de máscaras faciais. Covid deixa marcas que duram para sempre. Aos jovens, o apelo é para que se protejam, porque, como eu disse, essas marcas são para sempre. Do mesmo modo, e agora especificamente aos doentes que se encontram em situação de isolamento domiciliário, o apelo é para que cumpram escrupulosamente as orientações das autoridades de saúde e que cumpram as regras de isolamento. Muito obrigado. As medidas entram em vigor hoje. Vigora e duram durante 30 dias. O estado de calamidade é decretado por 30 dias e será avaliado gradualmente. O gabinete de crise fará sempre uma avaliação permanente e, em função da evolução da situação epidemiológica, poderão ser decretadas ou não outras medidas. Mas o estado de calamidade vigora durante 30 dias. O estado de emergência é um estado extremo e não é declarado pelo governo, pelo Presidente da República. E o estado de emergência hoje teria e terá consequências muito mais profundas do ponto de vista económico e social. As medidas que ora tomamos vêm com esta preocupação de salvaguardarmos hoje aquilo que temos, não só do ponto de vista económico e social, mas, sobretudo, o Sistema Nacional de Saúde, para que não haja colapso. A nossa preocupação é a vida e a saúde das pessoas. Neste momento, há um esforço grande em termos de fiscalização que está a ser desencadeado. O Sr. Presidente da Proteção Civil está cá para nos dar conta das atividades, se for essa a necessidade. Temos homens no terreno, durante o dia e durante a noite, num esforço grande de sensibilizar, mas também de convencer as pessoas a se protegerem, particularmente quanto ao uso de máscaras, mas também quanto às regras de funcionamento, aos horários de funcionamento. Estamos a referir aos espaços de atendimento ao público, seja públicos ou privados. Essa é a preocupação, esse é o esforço do momento para que não tenhamos de chegar a um estado de emergência. Será mais uma ação pedagógica ou será mesmo pessoas poderão ser abordadas, julgadas? As ações são pedagógicas, mas também são ações mais firmes. A equipe de fiscalização, a equipe conjunta, tem estado a decretar o encerramento de espaços que não estão a cumprir. Infelizmente, é o que acontece. E, ultrapassada a fase de pedagogia com esses espaços, agora temos estado a avançar para uma fase de maior repressão, decretando, de facto, o seu encerramento. As coimas e a cassação de licenças, a cassação do selo da conformidade sanitária são medidas que têm vindo a ser tomadas, particularmente nos últimos dias. Sr. Ministro, boa tarde. São ações para, sobretudo, limitar a aglomeração de pessoas. Não podemos deixar, temos ainda todos na memória a pré-campanha e a campanha eleitoral. Queria perguntar se o Governo e, claro, os seus membros estão de consciência tranquila depois da campanha e se temem alguma resistência da população, que já se vê também nas redes sociais, que as pessoas vão resistir, se temem essa resistência por parte das pessoas. O nosso papel não é fomentar a resistência, é fomentar a pedagogia, ter uma atitude positiva. O Governo não participou e não participa das campanhas eleitorais. Os partidos, sim. Mas o Governo estava para podia tomar decisões, pode tomar decisões. Não participa, mas pode tomar decisões. Deixa-me responder, por favor. O Governo não participa das campanhas eleitorais. Participam os partidos, as entidades partidárias. Obviamente que a responsabilidade é de todos. Não é apenas do Governo nesta altura, a quem cabe a obrigação de governar o país e de criar as condições para que a pandemia não se alastre. Esse é o nosso dever,
Essa é a nossa preocupação, como eu disse, de salvar vidas nesta altura. As campanhas eleitorais são fundamentais para a democracia. Participam delas não apenas os partidos, participam os eleitores, aqueles que têm de decidir, e para decidir têm de estar devidamente esclarecidos. Essa é a dinâmica da democracia. As pessoas perguntam porque é que essas medidas tivessem de ser tomadas, mesmo durante o período da campanha eleitoral, em que o governo estava em exercício, podia evitar a situação que nós estamos a viver hoje. Já que o governo não estava em campanha, estava em exercício, poderia tomar medidas. Porque é que não se tomou medidas naquela altura e agora estão tomadas agora? Porque a situação piorou. A questão Eficácia como estamos a ter aqui. nós temos que levar em conta que são inúmeros os fatores que concorrem para um aumento de casos. Não vamos chegar à conclusão linear de que são as campanhas. Não, eu não estou a falar do que era a campanha, não. Estou a falar de todos os números que nós tínhamos durante o período da campanha eleitoral. Já havia números como que apontavam que havia muitos casos. Não se tomou nenhuma medida nessa altura, porque está a se tomar agora. Medidas sempre foram tomadas. Temos que perceber que isto é um processo gradual, que não estamos a começar hoje, que começamos em 2020. Pode-se dizer porque é que não tomamos ontem e porque é que tomamos hoje, mas também podemos discutir porque estamos a tomar hoje e não amanhã. Esta é uma questão de timing, tem que ver com o número de casos? Tem sim. Tem que ver com a evolução da situação epidemiológica? Tem sim. Mas há momentos, e este é um momento para se decretar no caso em concreto. Essas medidas têm um impacto na vida das pessoas, mas também têm impactos económicos e sociais que temos que perceber e que temos que ponderar. Não são medidas fáceis, mas que este é o momento que as autoridades de saúde recomendam para esse efeito. As consequências económicas é que motivaram o facto de o Governo não ter concertado neste momento com o Presidente da República para decretar o estado de emergência? Não, eu não disse isso. O que eu disse é que o estado de emergência tem custos. Cito o Primeiro-Ministro que já havia se pronunciado sobre esta matéria. O estado de emergência é um extremo. Quando, em 2020, se tomou a decisão para o estado de emergência, tínhamos um outro conhecimento que não é o que temos hoje. Não quer dizer que não venhamos a chegar a tal ponto. Seria chegar a um extremo de se decretar novamente o estado de emergência que as pessoas não querem. Neste momento, está-se a declarar a situação de calamidade em função da evolução. São, como eu disse, vários fatores que concorrem. O fato de as pessoas que tinham mais imunidade, que tinham alguma imunidade nesta altura, já estarem a perder essa imunidade, por exemplo, pessoas que haviam sido contaminadas antes, a questão das variantes, são inúmeros, o relaxamento que nós todos temos que assumir que existe, são inúmeros fatores que concorrem. Se tivermos de chegar a esse ponto, será inevitável, mas o esforço é para que não tenhamos de chegar ao estado de emergência, para que os números se reduzem, para que não tenhamos mortes e não tenhamos mais complicações e sobrecarga no serviço de saúde. Já se vê muitas pessoas a criticar alguma inação das autoridades que deviam atuar nesse período em concreto, pré-campanha e campanha eleitoral. Queria perguntar se houve alguma indicação superior do Governo para não atuarem, se sim, como é que avalia a situação de autoridades que não atuam num período tão complicado que o país está a atravessar? A questão tem a ver com... Se houve alguma indicação superior para as autoridades não atuarem nesse período? Sim. A questão, no fundo, é se podia parar com as campanhas eleitorais, suspender as atividades de campanha. Como eu disse, campanha é a expressão máxima da democracia. Está previsto em lei. Tem que existir. Houve excesso? Houve. Houve relaxamento? Houve. Agora, se me pergunta se alguém determinou, eu lhe digo que não. A pergunta deve ser se a democracia deveria ser suspensa, se a campanha deveria ser suspensa. Agora, nós temos a opção de pôr o foco no problema ou pôr o foco na solução. Nós estamos preocupados com o governo, e é com o governo do país, com as medidas que têm que ser tomadas e que se impõem neste momento. Como eu lhe disse, o governo não participa das campanhas, as entidades partidárias sim. Temos que governar, temos que tomar medidas, este é o melhor momento para as tomar. Muito obrigado. Eu estou-lhe a responder, não houve indicação e nem faz sentido a pergunta que coloca, não faz nenhum sentido. Sr. Ministro, Brava fica de fora, imagino, por registrar poucos casos, mas será que estão sendo feitos testes suficientes na Brava?
Não, os testes são suficientes. Cabo Verde é um dos países que mais testes realiza e, de facto, Brava tem não só poucos casos, como também tem a incidência por 100 mil habitantes, não justifica que se decrete a situação de calamidade. Os testes vão sendo realizados e o acompanhamento vai sendo feito. Se chegar a esta necessidade, o Governo tomará essa decisão. O que se espera é que não. Muito obrigado. Não se falou nada da questão das viagens, dos testes. Isto vai continuar tudo igual em questão das viagens, dos testes em si? A avaliação relativamente aos testes interilhas é uma avaliação permanente e que é feita pela Direção Nacional de Saúde. Estou em crer que a Direção Nacional de Saúde já se pronunciou ou irá se pronunciar, dando indicações usando os canais. Esta não é uma decisão que está na alçada do Governo, é uma decisão muito concreta das autoridades de saúde, como tem vindo a fazer, em função da incidência por 1000 habitantes, em função da cor verde, da cor laranja ou da cor vermelha, de acordo com aquela escala que todos nós conhecemos. Muito obrigado.